Você foi ensinado a obedecer, a seguir ordens, a esperar o salário cair no fim do mês como um cachorrinho esperando a ração. A cada manhã, você acorda, veste a mesma máscara, entra no mesmo trânsito, bate o mesmo ponto, trabalha por horas, volta para casa cansado, repete tudo no dia seguinte. E o pior, você acha que está fazendo tudo certo. Acha que está no caminho, que um dia o reconhecimento vem. Mas, e se eu te dissesse que você está dentro de uma armadilha, uma gaiola invisível, chamada rotina? Ela te dá a ilusão de progresso, mas tudo que faz é te manter ocupado, preso e improdutivo. Você trabalha o mês inteiro, só para pagar contas. E sobra o quê? Nada, porque ninguém nunca te ensinou o que realmente importa. Como fazer o dinheiro trabalhar por você. E é isso que você vai aprender hoje. Um choque de realidade. Você precisa entender uma coisa. Não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. Tem gente ganhando 10 mil por mês e quebrado. Tem gente ganhando 2 mil e construindo liberdade. O que muda? A mentalidade. A forma como você enxerga o dinheiro. A maioria das pessoas foi condicionada a pensar assim. Estude, tire boas notas, arrume um bom emprego. Só que esse conselho, que parece tão sensato, é justamente o que te afunda, porque ele te ensina a ser dependente. Dependente do patrão, do salário, do sistema. Ninguém te ensinou a pensar como dono. Ninguém te ensinou a identificar o que te enriquece de verdade. Enquanto isso, você continua seguindo um caminho que não te leva a lugar nenhum. Vamos falar de um conceito que muda vidas. Ativos e passivos. Isso não é papo técnico. Isso é o que separa quem fica rico de quem passa a vida lutando. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro de você. Simples assim. E adivinha o que a maioria compra com o primeiro salário? Passivos. Coisas que parecem conquistas, mas são armadilhas. Financiamentos, parcelas, dívidas disfarçadas de vitórias. O verdadeiro jogo começa quando você muda o foco. Em vez de trabalhar por dinheiro, você começa a trabalhar para construir ativos. Algo que te pague, e não algo que você pague, mesmo quando você dorme. Agora, respira fundo, porque isso vai te incomodar. Tudo que você conquistou até agora, seu carro, seu celular novo, suas roupas de marca, nada disso te aproxima da liberdade. Pelo contrário, te afasta, porque enquanto você coleciona passivos, alguém mais esperto está comprando ativos. Está investindo em conhecimento, em renda extra, em negócios. Enquanto você trabalha para pagar boletos, ele trabalha para sair do sistema. E a diferença entre vocês não é sorte, é visão. Ele entendeu que o dinheiro é uma ferramenta, que o jogo não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você constrói. E você ainda está jogando um jogo antigo, com regras que nunca funcionaram. Sabe por que você está cansado o tempo inteiro? Porque sente que está sempre correndo, mas nunca sai do lugar. Porque te colocaram numa corrida que não tem linha de chegada. Te ensinaram que ser ocupado é sinal de progresso, que trabalhar duro é suficiente, mas produtividade sem direção é desperdício. E o mais trágico é que muita gente só percebe isso tarde demais. Só percebe quando a aposentadoria chega e não dá para viver. Quando o corpo cansa e o dinheiro acaba. Quando o tempo passou e não construiu nada. Se você não decidir agora mudar o caminho, vai viver a vida inteira pagando pelos erros de hoje. Você quer um começo? Então começa por aqui. Entenda que seu trabalho atual não é o fim, é o meio. Ele deve financiar seu aprendizado, não sua distração. Use cada real que entra para construir alicerces. Não para inflar o ego. Invista em conhecimento que gere retorno, em fontes de renda que funcionem, e não somente do seu esforço físico. 6. Cada gasto precisa ser analisado com uma pergunta simples. Isso me aproxima da liberdade? Ou me aprisiona mais? A partir de hoje, tudo que você compra, tudo que você investe, tudo que você consome, deve ter um propósito: te libertar. Você foi treinado a ter medo do dinheiro, a achar que investir é arriscado, que só os ricos conseguem. Mentira. O verdadeiro risco é continuar fazendo o que sempre fez. Risco é depender de uma única fonte de renda. Risco é envelhecer sem alternativas. Quer segurança? Então pare de confiar só no seu salário. Comece a construir seu próprio sistema. Aprenda a fazer o dinheiro circular. Não precisa de fórmula mágica. Precisa de consistência. Todo mês, separe um valor. Invista em ativos, mesmo que comece pequeno. O importante é começar. Porque quem começa, constrói. Quem espera, continua esperando. E não adianta dizer, não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. A mesma pessoa que passa horas nas redes sociais poderia estar estudando formas de gerar outras rendas. O mesmo dinheiro gasto com bebida ou futilidade poderia estar sendo investido em algo que te paga de volta. A diferença entre quem vence e quem perde está nos detalhes.
nos hábitos, nas pequenas escolhas diárias. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa mudar alguma coisa. Precisa começar a agir como alguém que quer sair do lugar. Porque o mundo não vai te dar nada de graça. Ou você constrói, ou você continua servindo quem constrói. E se ainda duvida, pensa no seguinte: tudo ao seu redor foi feito por alguém que decidiu pensar diferente. As empresas, as marcas, os sistemas. Tudo criado por quem entendeu o jogo. Você ainda quer ser apenas parte dele? Ou quer jogar de verdade? Quer continuar obedecendo, esperando, sofrendo? Ou vai começar a criar, aprender, crescer? A decisão é só sua. Ninguém pode decidir por você, mas o tempo não espera. Cada dia perdido é um dia a menos de liberdade. E liberdade, meu amigo, não se compra. Você não precisa de mais um curso, precisa de coragem. Coragem para quebrar padrões, para parar de buscar validação, para investir em você, mesmo quando ninguém acredita. Porque no final, não é sobre o que os outros pensam, é sobre o que você quer viver. E se o que você quer é liberdade, renda, controle, então pare de agir como quem se conforma. Comece a agir como quem constrói, como quem já entendeu que a vida não é sobre trabalhar até morrer, mas sobre aprender a viver enquanto trabalha. E isso começa com um passo, um pequeno investimento, uma nova mentalidade. O que você pode fazer hoje? Cortar gastos inúteis, estudar sobre ativos, entender o básico sobre renda passiva, explorar novas formas de gerar dinheiro além do seu emprego, criar uma rotina onde uma parte da sua energia vai para a construção de algo seu. E se isso parece difícil, lembre-se, mais difícil é viver a vida inteira dependendo dos outros. Mais difícil é ver o tempo passar e perceber que tudo que construiu foi para manter o sistema funcionando. E nada ficou para você, nada, mas ainda dá tempo. Se você começar agora, se você decidir, hoje, que não vai mais viver como escravo do mês seguinte, o mundo não é justo, e nunca será. Mas isso não é motivo para desistir. É razão para lutar mais forte, para ser mais esperto, para enxergar onde os outros não veem. Dinheiro não é o vilão, é a chave, e quem aprende a usá-lo, abre portas que os outros nem sabem que existem. Você pode continuar repetindo padrões, ou pode quebrá-los. Pode continuar fingindo que está tudo bem, ou pode enfrentar a verdade. E a verdade é, se você não começar a construir ativos agora, vai trabalhar a vida inteira por migalhas, vai viver exausto, vai terminar com arrependimento. Mas se decidir mudar, mesmo que seja aos poucos, pode começar a construir algo que te pague para viver, e não só para sobreviver. Esse é o jogo real. Esse é o caminho. E ele começa com um único passo: consciência. Não aceite mais viver no automático. Despertar, questionar e construir. Porque a liberdade não está no fim do caminho. Ela nasce quando você decide mudar a rota. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de nos seguir, deixar seu curtir, comentar e compartilhar com quem também precisa ouvir isso. Aqui a gente não anda em círculos. Aqui a gente avança. Você no seu melhor. Você, em alta.